todos! Vamos agora iniciar nossa aula sobre movimento unidimensional. O objetivo dessa aula é que vocês saiam daqui sabendo sobre velocidade média, velocidade instantânea, a aceleração média e a aceleração instantânea, encontrar as equações do movimento que envolvem a velocidade, aceleração e posição, e vamos ver alguns exemplos dessas aplicações. Além do mais, nós vamos ver também uma aplicação em particular do movimento unidimensional, que é o movimento dos corpos em queda livre ou a queda dos objetos. Portanto, vamos iniciar nossa aula. Observem o gráfico a seguir. Ele demonstra no eixo vertical a posição de uma partícula em função do tempo, que está no eixo horizontal. E a linha em preto representa a trajetória dessa partícula. Vamos destacar, por enquanto, dois pontos, o ponto A e o ponto B. O ponto A, que apresenta a coordenada xa no tempo inicial t0, e a coordenada da posição xb no tempo t. A velocidade média é a razão entre a variação da posição desse objeto e o intervalo de tempo. Assim, podemos determinar a velocidade média entre os pontos A e B como sendo a variação da posição em B menos a posição em A, dividido pelo tempo em B menos o tempo em A, que seria o tempo inicial. Percebam bem que se eu passar uma linha unindo esses dois pontos, eu vou ter um segmento de reta. Esse segmento de reta é a velocidade média entre os pontos A e B. Se agora nós pegarmos e reduzirmos o tempo na metade, por exemplo, ter o valor de t dividido por 2, nós temos um novo ponto, que eu chamei aqui de ponto B', que vai ter uma coordenada x de B'. A velocidade média entre A e B' será a variação da posição dividido pelo tempo, que é o x de B' menos o x de A, dividido pelo tempo em B' menos o tempo em A. Percebam que eu dividi o tempo pela metade. O que acontece então se eu passar uma reta entre esses dois pontos, segmento de reta? Vocês podem perceber que, em termos de inclinação, em relação à primeira reta, ela é mais inclinada do que a primeira, o que vai ocasionar em uma velocidade média maior do que a primeira velocidade média. Assim, se sucessivamente eu começar a executar essa mesma manobra, dividir de novo o tempo na metade, tempo dividido por 4, eu vou ter um novo ponto, que eu posso chamar de um ponto XC, e se eu traçar uma reta entre esses dois pontos, eu vou ver que a inclinação da reta vai começar a aumentar cada vez mais que eu dividir mais o tempo. Então vocês vão concordar comigo que eu estou fazendo com que o valor de t comece a ir em direção ao valor de t0. E se eu fizer a variação ΔT, t menos t0, esse ΔT começa a ir para valor muito pequeno, ou tender a zero. Assim, nessa situação, que quando o ΔT tende a zero, eu tenho um limite dessa razão. Assim, eu chamo Vx. A velocidade dessa partícula em cima do eixo x é o limite dessa razão, do Δx sobre ΔT. Se vocês lembrarem do conceito formal de limites, esse conceito é nada mais do que o conceito da derivada, da função derivada. E assim, nós temos que o limite de Δx sobre Δt, quando Δt tende a zero, é a derivada de x em relação ao tempo. Bom, então vamos começar com aquela relação da velocidade instantânea. A velocidade sendo igual à taxa de variação da posição em função do tempo, dx dt. Se multiplicarmos ambos os termos por dt, nós vamos ter que v vezes dt é igual a, entre parênteses, dx dt vezes dt. Assim, se eu quiser saber, então, a velocidade ao longo de um determinado intervalo de tempo, eu tenho que, então, integrar ambos os termos. Assim, eu tenho que a integral de v dt é igual à integral de dx dt vezes dt. Aplicando o conceito lá do cálculo, onde nós temos que a integral de uma função f de x é igual à função primitiva mais uma constante, e que quando eu derivo a função primitiva mais a sua constante, eu tenho a função original, então a integral de dx dt é igual a dt é o próprio x.
Como nós estamos trabalhando com elementos infinitesimais, então nós temos que a integral de v dt é igual ao elemento infinitesimal dx. Assim, a integral de dx entre x0 e x é igual à integral de v vezes dt de t0 a t. Como a integral de dx é o próprio x, então nós temos que x está definido entre os limites x e x0 é igual à integral de v dt entre t e t0. X menos x0 vai ser igual à integral de v dt de t0 a t, e aí encontramos um resultado importante, onde x é igual a x0 mais a integral de v dt entre os pontos t0 e t. Esse resultado é importante por quê? Porque com esse resultado nós podemos utilizar qualquer função velocidade, não obrigatoriamente sendo a velocidade constante. E aí, na situação de se nós adotarmos que a velocidade é constante, podemos retirar então a velocidade da integral. E vamos obter que x é igual a x0 mais v, que multiplica a integral de dt, definida nos limites de t0 a t. E assim nós temos que x é igual a x0 mais v vezes t, definido no limite superior de t até t0. Então, temos que x é igual a x0 mais v vezes, entre parênteses, t menos t0. E vamos assumir uma condição inicial, que o tempo inicial sempre vai ser igual a zero. Assim, encontramos a primeira equação horária do movimento, onde x, que depende do tempo, é igual a x0 mais v vezes t. De maneira parecida com a velocidade, vamos definir o conceito de aceleração média e aceleração instantânea. Então, o gráfico que está aí na tela demonstra no eixo vertical a velocidade da partícula e no eixo horizontal o tempo desse movimento. Como vocês podem perceber, a trajetória ao longo do tempo dessa partícula é demonstrada pela linha no gráfico. Assim, definindo dois pontos inicialmente, o ponto A e o ponto B, podemos definir a aceleração média entre esses dois pontos como sendo a razão entre a variação da velocidade e a variação do tempo. Assim, entre os pontos A e B, temos que a aceleração média é a variação da velocidade sobre o tempo, que é a velocidade no ponto final B menos a velocidade em A, dividido pelo tempo em B menos o tempo em A. Se nós passarmos uma reta e nós então encontrarmos um segmento de reta entre esses dois pontos, nós vamos ver que ela tem uma determinada inclinação. E se esse gráfico é da velocidade versus o tempo, essa inclinação da reta nos dá a aceleração média entre esses dois pontos. Da mesma forma, o que acontece se agora eu reduzir o tempo pela metade? Nós vamos obter um novo ponto, que eu vou chamar de B', que vai apresentar uma velocidade v de B' no eixo vertical. E dessa forma, a aceleração média entre A e B' vai ser a variação da velocidade sobre o tempo, que é v de B' menos VA, dividido por TB' menos TA. Assim, passando uma outra reta, um segmento de reta entre esses dois pontos, o A e o B', percebam que a inclinação da reta em relação aos pontos A e B, a inclinação é menor e, portanto, a aceleração média nesse intervalo se torna bem menor. Se nós fizermos esse mesmo procedimento, fizermos esse t dividido por 4, t dividido por 8, fazendo com que o ΔT tenda para um valor muito pequeno em direção a zero, nós teremos então o cálculo da aceleração instantânea, que a aceleração instantânea desse objeto no eixo x é igual ao limite da variação da velocidade sobre a variação do tempo, quando o ΔT tende a zero. Por essa definição, nós já sabemos que a aceleração em x vai ser exatamente a taxa de variação da velocidade em função do tempo, ou a derivada da velocidade em função do tempo. E aí, uma vez que encontramos essa relação da aceleração instantânea e essa taxa de variação da velocidade em relação ao tempo, nós temos que a aceleração instantânea é igual a dv dt. Multiplicando ambos os termos por dt, nós temos a vezes dt é igual a, entre parênteses, eu coloco a taxa de variação dv dt, multiplicado por dt. Da mesma forma que a velocidade, eu vou integrar ambos os termos, para que eu faça exatamente com que o elemento dt seja integrado em torno de dois pontos. Assim, eu tenho a integral de a dt é igual à integral de dv dt. E pelo mesmo processo que eu já expliquei anteriormente, nós vamos ter que a integral de a dt
é igual o elemento dv. Colocando agora essas integrais indefinidas como integrais definidas em torno de alguns pontos, nós temos que a integral de dv ela parte de um valor v, ou velocidade inicial v0, até uma velocidade inicial v. Afinal, é um movimento com aceleração. Isso vai ser igual à integral de a dt partindo de t0 a t. A integral de dv é o próprio v, que vai ser definido nos limites de v e v0. Isso vai ser igual à integral de t0 a t de a dt. Então, substituindo os limites superior e inferior, nós temos que v menos v0 é igual à integral de a dt de t0 a t. E aí, isolando o v, nós encontramos que a velocidade em função do tempo é igual a v0 mais a integral de a vezes dt, definida nos limites de t0 a t. Percebam que esse é outro resultado importante, porque eu posso utilizar acelerações, movimentos, em que a aceleração não seja obrigatoriamente constante. E desse formato eu posso utilizar, então, essa aceleração, se eu souber a função dela em relação ao tempo, posso utilizar nessa relação para encontrar qual é a velocidade. Então, num caso especial, para a aceleração sendo constante, podemos então utilizar essa equação e retirar a aceleração da integral. Então, nós temos que v é igual a v0 mais a vezes a integral de dt de t0 a t. V é igual a v0 mais a vezes t definida nos limites de t até t0. V é igual a v0 mais a vezes t menos t0. E como nós definimos anteriormente que o tempo inicial vai ser igual a zero, encontramos um resultado interessante, que é a velocidade dependente do tempo é igual a v0 mais a vezes t. Vamos lembrar de um resultado importante. Vamos lembrar que x é igual a x0 mais a integral de v dt de t0 a t, que foi exatamente aquele resultado que nós demonstramos quando a velocidade não era constante. Assim, substituindo a equação que nós encontramos da velocidade na integral, temos que x é igual a x0 mais a integral de, abre parênteses, v0 mais a t, fecha parênteses, vezes dt, a integral definida entre 0 e t, porque nós definimos como o tempo inicial igual a zero. Assim, podemos dividir em duas integrais. X é igual a x0 mais a primeira integral de v0 dt de t0 a t, mais a segunda integral a vezes t dt de t0 a t. Assim, temos que x é igual a x0 mais v0 da integral de dt definida de t0 a t, mais a que multiplica a integral de t dt de t0 a t. Encontramos que x é igual a x0 mais v0 vezes t definido nos limites de t a 0, mais a que multiplica o resultado da integral de t dt, que é t ao quadrado sobre 2, definida nos limites de 0 a t. E assim encontramos a equação horária da posição em função do tempo. X é igual a x0 mais v0t mais 1 meio de a vezes t ao quadrado. Assim, vamos aplicar esses conhecimentos na seguinte questão e encontrar os gráficos do movimento unidimensional de uma partícula. A posição de uma partícula em movimento ao longo do eixo x varia no tempo conforme a função x de t é igual a 3 vezes t elevado ao cubo menos e elevado a t, no qual x está em metros e t em segundos. Vamos encontrar as funções da velocidade e aceleração em função do tempo e os gráficos do movimento para o intervalo de 2 a 5 segundos. Assim, já foi dado a equação da posição, x de t igual a 3t elevado ao cubo menos e elevado a t. Assim, se derivarmos a posição em função do tempo, nós temos que a velocidade em função do tempo é igual à derivada dessas duas parcelas, 3t elevado ao cubo menos e elevado a t. A derivada de 3t elevado ao cubo é nada mais do que o valor de 9t ao quadrado e a derivada da função exponencial é ela própria menos e elevado a t. E para encontrarmos a aceleração, vamos derivar a velocidade em função do tempo, que é a derivada de 9t ao quadrado menos e elevado a t, a derivada do primeiro termo, 9t ao quadrado, é 18t, menos a derivada do segundo termo, e elevado a t, é o próprio e elevado a t. Vamos agora analisar os gráficos desse movimento. Então, nessa figura, demonstra na parte superior a posição da partícula, no gráfico do meio a velocidade e no inferior a aceleração, todos eles em função do tempo. Vamos observar o seguinte ponto na posição em função do tempo. Perceba que
a trajetória da posição, ela é uma função crescente, cresce até um determinado valor. Quando chega em 4,5, ela chega ao máximo e depois decai. A esse ponto que ele chega ao máximo, se nós observarmos o gráfico da velocidade, nós vamos ver que nesse mesmo ponto 4,5, a linha ou a trajetória da velocidade, ela alcança o eixo horizontal. Significa que vai cruzar o eixo horizontal nesse ponto 4,5. Ora, significando que a velocidade aqui é igual a zero. Então, no gráfico da posição, ele alcança o máximo dessa posição, mas a partir desse momento, a posição começa a reduzir. Significa que a partícula chega ao máximo da posição e agora ela vai retroceder o seu movimento. O que indica que a velocidade mudou o seu sentido. Se você olhar o gráfico da aceleração, é um valor negativo. É como se eu tivesse uma partícula que estivesse sendo freada e, portanto, a posição dela está aumentando, contudo, esse aumento é cada vez menor, a velocidade é reduzida e para que ela tenha que ser reduzida, a aceleração tem que ser contrária ao movimento. O segundo ponto é este que observe agora o ponto máximo do gráfico da velocidade. A velocidade começa, a linha da velocidade, no tempo 2 segundos, ela aumenta até aproximadamente o tempo 3,5 e depois ela começa a cair. Significa então que a velocidade alcançou o seu máximo e reduz. Perceba que o gráfico da aceleração, nesse mesmo ponto 3,5, ela cruza o eixo horizontal. Então significa que a aceleração nesse ponto é igual a zero. A partir daqui, a aceleração deixa de ter valores positivos para ter valores negativos, o que vai refletir na velocidade, que a velocidade alcança o seu máximo e depois ela começa a reduzir, e também na posição onde ela alcançaria o máximo de deslocamento possível, ou pelo menos da taxa de variação naquele ponto. A partir dali, o crescimento da posição do objeto ao longo do tempo vai se tornar menor e cada vez menor. E por fim, o último ponto que eu quero chamar a atenção é no gráfico da aceleração, o ponto 2,5. Perceba que de 2 a 2,5 você tem quase uma reta ou uma constante na aceleração, o que implica, se a aceleração é constante, o crescimento da velocidade é contínuo e uma linha reta. E perceba então que você tem uma reta crescente na velocidade, o que reflete também um aumento na posição desse objeto. A partir do momento de 2,5 que a aceleração é modificada, no caso aqui reduzindo os seus valores, a velocidade reduz o seu valor e a posição do objeto começa a crescer menos ao longo do tempo. Por último, veremos o movimento de corpos em queda livre, que é nada mais que é um tipo de movimento unidimensional. Mas em vez de olharmos o movimento em cima do eixo X, agora esses objetos estarão se deslocando em cima do eixo Y. O movimento de corpos em queda livre é chamado de um movimento livre, apenas sob a influência da gravidade. Aqui adotaremos o valor do módulo da aceleração gravitacional como 9,81 metros por segundo ao quadrado. Então, aquele valorzinho de 10 que vocês aprenderam há um tempo atrás, podem esquecer e agora vocês vão trabalhar com esse valor. Nesse tipo de movimento de queda livre, perceba bem que nós vamos fazer uma inversão dos eixos, mas eu coloquei entre aspas exatamente para explicar o porquê dessa inversão. Considere então um objeto que esteja numa posição inicial y0, distante, claro, do seu sistema de referência ou distante do zero em termos do eixo y. Então, no tempo inicial t0, esse objeto é solto, é liberado e ele vai cair com a aceleração de 9,81 metros por segundo ao quadrado. Então, ele sai do valor de y0 e em um tempo posterior t, ele estará na coordenada y. De acordo com o nosso referencial, a aceleração, então, é um valor que está apontando para o sentido negativo do eixo y. E, portanto, nós adotaremos o valor menos 9,81 nas nossas contas. Isso porque, se nós olharmos agora o deslocamento do objeto, a posição final y e a posição final y0, e fizermos a variação dessa posição, teremos y menos y0. Colocando em valores, se o corpo é liberado de uma altura de 10 metros e no tempo t ele estará na coordenada 5 metros,
colocando o valor do y final 5 metros menos o inicial 10 metros, teremos uma variação de menos 5 metros. E isso vai fazer uma diferença nas contas que vocês forem fazer com objetos que estejam caindo, com objetos que estejam em queda livre. Assim, vamos fazer as adaptações nas equações. Na equação que nós temos da posição horária, nós temos que x de t é igual a x0 mais v0t mais 1 meio de at ao quadrado. Assim, ela é modificada para y de t é igual a y0 mais v0y. Veja que agora nós temos a componente da velocidade inicial no eixo y vezes o tempo, menos 1 meio da aceleração gravitacional t ao quadrado. E a equação também da velocidade, nós temos que v de x é igual a v0x mais ax vezes t, e substituímos por v de y igual a v0y menos gt. E a famosa equação de Torricelli, nós temos que velocidade em x ao quadrado é igual a velocidade inicial em x ao quadrado mais 2ax Δx, substituímos por velocidade y final ao quadrado é igual a velocidade inicial em y ao quadrado menos 2g ΔY. Em suma, o que foi que nós vimos na aula de hoje? Vimos que a velocidade média é uma variação da posição de uma partícula em função do tempo e que a velocidade instantânea é a derivada da posição em função do tempo. De forma análoga, a aceleração média é a variação da velocidade em função do tempo e a aceleração instantânea a derivada da velocidade em função do tempo. Utilizamos esses dois conceitos para encontrarmos as equações do movimento unidimensional, seja a velocidade quando ela é considerada constante, ou seja a velocidade quando ela é variável e, portanto, tendo uma aceleração. E encontramos a particularidade quando a aceleração é constante. E vimos uma aplicação desse movimento unidimensional nas equações dos corpos que estão sob influência da aceleração gravitacional, ou os corpos que estão em queda livre. Logo após, vocês vão ver alguns exercícios comentados, alguns exercícios resolvidos nessas próximas aulas. Desejo a todos bons estudos.